Olha aí, de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje. Deixa eu falar, gente, uma coisa para você que usa mechas, né? Olha, mecha é a tendência que está fazendo a cabeça das fashionistas em 2023. Visual ousado, moderno, jovial e além de ser versátil, né, é para postar aí também qualquer tonalidade de coloração. Hoje eu tô recebendo aqui o Patrick, nosso cabeleireiro, também, gente, ele entende tudo de mechas, tá? E ele vai estar dando dicas para você que tá aí pretendendo, né, mudar um pouquinho o visual. Então, se você tá querendo mudar o visual, fazer alguma coisa de diferente, já faz o seguinte, manda a tua pergunta, se quiser tirar uma foto, manda, vai, né, que ele olha assim pra você, já dá umas dicas bem legais, então, ó, já aproveita esse momento, tá bom? Patrick, tudo bom? Seja bem-vindo. Olá, tudo bom, Marília? Quanto tempo, né, novamente aí no programa. Aí. Muito bem. É sempre um prazer e uma honra estar aqui. Oh, coisa boa. Patrick, vamos lá. É melhor, vou logo perguntar assim, é melhor primeiro a gente cortar o cabelo e pintar ou vice-versa? Ou pintar e depois cortar? Olha, veja bem, não existe uma regra, né, para você pintar e depois cortar ou cortar depois pintar. O que acontece? Na maioria dos casos, tudo vai depender do diagnóstico que é feito na hora de um procedimento. Certo. Se o cabelo estiver muito ressecado, sim, é interessante que você primeiro colore o cabelo. Certo. Porque ele já está num processo de ressecamento, você faz o processo químico no cabelo, isso no caso de coloração, tá? Certo. Você faz o seu retoquezinho lá da coloração do seu cabelo e depois você já vai tirar aquelas pontas mais secas, aquele ressecadozinho do fio, fazendo a limpeza, consequentemente faz um processo de hidratação, um tratamento para que você retome o brilho e tira aqueles pontas duplas e tem o cabelo saudável. Exatamente. No caso de mechas, né, no caso de quando a pessoa vai fazer um procedimento de mechas, ou interessante, seria bem interessante que cortasse antes, né, porque sim, daí você já elimina toda aquela parte do cabelo onde está mais ressecada e você trabalha no processo já com o cabelo mais limpo, vamos dizer assim, né, com as pontas duplas já tiradas. Então você evita o excesso de ressecamento do fio. Maravilha. Vamos lá. Quais são as cores, né, que as pessoas estão mais querendo usar? Hoje em dia, qual é a tendência de cores para mechas? Muita gente está ainda usando mais loiro, está puxando mais para uma cor um pouco mais escura. O que as pessoas procuram mais hoje em dia? Qual é a tendência? Tudo é válido, né? Tudo é válido, né? Desde do que você tenha a propor para o seu visual ficar bonito, né? Sim. As tendências hoje que estão usando, né, são tons mais naturais, certo, os cabelos mais naturais, com a suavidade nas tonalidades, né, usando só uns contornos de mechas no tom de mel, avelã, e esse tom pode variar entre o acobreado, seja frio ou seja quente, sim, tá? Para as morenas iluminadas, para os cabelos mais claros, a gente vem nas tonalidades mais douradas e um pouco mais perolada, porque já saiu aqueles tons mais acinzentados, saiu aqueles tons mais platinados, então tá descendo um pouco a tonalidade do cabelo e deixando ele um pouco mais leve, porém com um tom mais mel, que deixa o cabelo claro, iluminado e não resseca tanto e não estraga tanto a saúde do fio, né? É o que a gente tá vendo aqui em algumas... tá passando algumas fotos aqui, minha gente. Eu tô vendo que realmente o pessoal tá deixando o cabelo um pouco mais escuro, pouca iluminação, dando só aqueles toques. Trabalha mais o contorno, né, do cabelo, né? Exatamente. Onde você tem, e nos cortes você ganha também bastante leveza. E dá, né, todo... dá todo um visual bacana, né, no contexto geral, né? Agora me tira uma dúvida, retocar as mechas... De quanto em quanto tempo? Tem gente que quer retocar direto, mas não pode, né? Eu acho que tem que ter um prazo para você estar retocando. O processo de mecha, na verdade, ele é um processo que ele nos permite trabalhar o cabelo no máximo. Eu aconselho a minhas clientes 2 vezes no ano. Sim. Ou seja, ela divide um período do ano que na hora que ela tenha mais necessidades, né? De fazer aquele contorno, de trazer aquela iluminação para o fio. Sim.
E ela faz próximo da data que ela acha melhor, mas aconselhável 2 vezes no ano. Nos casos das pessoas que têm cabelos brancos, o interessante é que ela faça um processo de mecha, né? Sim. E vem retocando os brancos a cada um mês, também, esfumado. Procurar sempre um profissional de beleza para poder estar retocando. Quem tem cabelo com mecha, quem tem cabelo, seja ele moreno iluminado, seja ele loiro, é sempre bom estar retocando dentro do salão. Sim. Se a pessoa tem um costume, Patrick, eu gosto de fazer meu cabelo em casa, fazer a minha raizinha em casa ali e tal. Tem 2 porém, né? Ou você vai fazer a raiz, mesmo que você saiba pintar o seu cabelo ou não, você pode estar prejudicando o processo de mecha, aquela iluminação que você fez. E às vezes não vai saber, né? Porque vai que você não sabe se lá atrás Exato, tem, lá atrás não vai fazer uma coloração de uma forma correta. Daí o interessante, no caso que a pessoa tenha coloração a cada um mês. Se ela tem mecha, a cada 6 meses é bom estar fazendo o processo de mecha. Não mais do que isso, também pra não porque acabar o cabelo, né, é um processo químico, é um processo agressivo para o fio, é um trabalho químico que dá um resultado bonito, porém tem suas consequências, né? E se o cabelo estiver tratado, o cabelo estiver bem cuidado, ele vai dar um resultado bacana. Se ele não estiver tão bem cuidado, ele pode trazer um pouco de consequências aí que você possa estar tratando ele em casa e recuperando o fio após um processo químico como esse. Quando as pessoas vão pintar, né, o cabelo, a cor, né, tem que estar pelo menos parecida com o couro cabeludo do cabelo, com o cabelo natural. Tipo assim, porque a gente vê muita gente com cabelo natural, aí não, de repente eu quero pintar meu cabelo, mas aí eu queria que fosse uma tonalidade mais ou menos perto do que é já o meu cabelo. Já outros não, totalmente muda a cor, assim, eu quero vermelho, eu quero, né, ser ruiva, ou senão eu quero ser loura, bem loura mesmo, assim, não quero nem que apareça a raiz, né? Quando vai tingir? As pessoas hoje em dia estão procurando ficar com um pouquinho do seu tom de cabelo ou quer realmente fazer uma mudança hoje em dia, como entrou esse mercado de mechas, né? Antigamente era mais o que predominava dentro do salão, eram os trabalhos mesmo, de pintura, né? De coloração, né? Quando a pessoa procura um profissional cabeleireiro... Como era o nome? Reflexo? Era reflexo antigamente, né? Quando a pessoa procura um profissional cabeleireiro dentro do salão de beleza hoje, ou ela procura para poder mudar o cabelo com uma tonalidade mais ruiva, né? Daí precisa de um processo químico onde que você colore o fio todo, né? Daí ela vai ficar dependente da coloração, né? De oxidação, que é um outro trabalho totalmente diferente. E geralmente as pessoas antigas, né, que as pessoas mais idosas, de uma certa faixa etária de idade, que já têm o costume de pintar o cabelo, e as pessoas também novas, que já começam a nascer os fios brancos logo com 30 anos, 25 anos, já começa a ter aqueles fiozinhos brancos, que a mecha, como a gente aconselha a estar fazendo 2 vezes por ano, não vai estar dando aquela cobertura sempre daquela maquiagem, daquele fio branco. A gente proporciona fazer o retoque de raiz da coloração todo mês. Tudo vai da paciência, da quantidade de branco. Se a pessoa tem pouco branco, tem 20% de branco, tem 30% de branco no cabelo, não é recomendável que a pessoa entrar num processo químico. Se ela tem já as suas mechinhas lá, o brilho do cabelo, a iluminação, o interessante é que ela espere o processo de mecha para poder fazer aquela cobertura do branco, porque a quantidade de branco é muito pouca. E se ela tem uma porcentagem um pouco maior, 50% de cabelo branco, até 60% passando desse processo, dependendo, tem pessoas que assumem o cabelo branco, tem outras que não gostam de assumir o cabelo branco, né? Eu, particularmente, eu acho que os dois ficam bonitos, mas a pessoa precisa ter uma certa idade, esperar chegar à fase mais avançada, né? Para poder assumir o cabelo branco. Quando puder estar colorindo o cabelo, pintando o cabelo, para poder estar com um visual mais bonito, mais apresentável. Mais moderno, mais jovem. É super válido e é super recomendado. Com certeza. E daí as pessoas, quando tem 50%, 70% de branco, o interessante é que já entre no processo de coloração para poder estar cobrindo aqueles brancos pelo menos uma vez por mês a cada 40 dias. Para não ficar com aquela raiz muito grande, né? Se assim a pessoa quiser, claro, ficar, né, com o cabelo sempre em ordem, né, gente? Ó, bora lá, tem pergunta aqui
Vamos só dar as perguntas. Você que está em casa pode fazer pergunta também, tá? Bom dia, é prejudicial você retocar a raiz colocando o produto até no couro cabeludo? Pode afetar a visão de quem já tem um grau muito alto? Bora lá, para pintar, tem que ser lá no couro cabeludo ou tem que ter um espaçamento, né, para poder fazer essa pintura? Olha, veja bem. Tem gente que bota até o couro, né? Não, cubra tudo. Você está pintando um fio, não está pintando a cabeça, né? Isso. O couro cabeludo, né? Então, o interessante quando... A gente não aconselha estar pintando em casa, tá, gente? Mesmo que as indústrias vendem esses produtos de coloração no supermercado, para quem queira comprar, tá fazendo processo químico, em casa o nome já diz, né? Já é um processo químico. Então, aconselha que você sempre faça aquilo ali pelo profissional que entende de química, que está sabendo o que está fazendo ali na sua cabeça. Dentro de um salão de beleza, pelo menos a gente trabalha numa técnica que a gente não deixa... A gente trabalha numa técnica de esfumado que ela não permite a gente estar colocando, né, o pincel diretamente no couro cabeludo. A gente trabalha com um pincel um pouco mais deitado para que a gente consiga pegar somente o fio do cabelo e não estar depositando muita coloração de oxidação ali no couro cabeludo. Porque às vezes a pessoa já tem uma irritação no couro cabeludo. Isso. Ou às vezes tem uma dermatite, alguma coisa, e esse oxidante possa fazer uma irritação maior, uma inflamação naquele couro cabeludo. Deixa eu te perguntar também até manchando a pele, né? E é também prejudicial para muita coisa, né? Para quem tem cabelo cacheado, né? Como é que é feito esse processo de mecha? Dá para fazer direitinho? Dá para fazer, dá para fazer. Quem tem cabelo bem cacheado? Dá para fazer, porque tem os seus cuidados, né? Sim. Porque como o pó descolorante, ele é um processo que ele desestabiliza o fio. Num cabelo cacheado, ele vai desestabilizar aquele cacho. Sim. Então, tem um certo cuidado no tempo para que você não perca o cacho e usar a técnica ideal para que você também dê o movimento do cacho no processo de mecha, que fica harmônico com a pessoa, com cada pessoa, porém não desfazer aquele cacho quando a gente enxaga o produto, porque corre muito risco, né? Que o cabelo ficar cacheado e onde tem a mechinha, desestruturar o fio, ficar aquele fio um pouco mais diferenciado. Existem técnicas que a gente consegue conseguir clarear o cabelo até um certo ponto, tá? Porque geralmente a maioria das pessoas que tem o cabelo cacheado já tem uma pigmentação um pouco mais forte. Então a gente não aconselha clarear muito o cabelo, justamente para não perder aquele cacho. Certo. Então a gente usando os produtos ideais, da forma ideal, a gente consegue clarear aquele cabelo sem fazer com que perca aquele cacho. Com certeza. Uma outra pergunta que eu acho que tem muita gente que está em casa, né, que gostaria de perguntar, é o seguinte: mães, né? Às vezes a pessoa é engravida ou está amamentando. Essas pessoas, essas gestantes, elas podem fazer, pintar o cabelo, fazer mechas. Tem médico que diz pode, tem médico que diz não pode. Mas e aí? Para quem está gestante, para quem está amamentando, pode fazer mechas? Olha, pode pintar o cabelo? Tudo depende, né? Eu, por exemplo, eu tenho clientes gestantes e que fazem o processo de mecha. Por quê? Dependendo da técnica usada, o processo de mecha, ele não vai no couro cabeludo, tá, gente? Ele vai somente no fio. Porém, o pó descolorante, ele já tem um cheirinho meio desagradável, forte, né? Um cheiro mais forte. Então, se a pessoa usar uma máscara, seria interessante para proteger. Mas o interessante é que consulte o seu médico, se o seu médico liberar. Tudo certo, né? Tudo certo, o profissional está lá para fazer. Da parte do profissional, esperar pelo menos uns 3 meses de gestação, né? Entrar no 4º mês, aí a pessoa vai lá, faz um processo de mecha de uma forma mais leve também, não carregando muito para não usar muito produto por causa do cheiro, só para dar aquela suavizada. Eu tenho clientes que antes de ganhar o seu bebê, vai lá fazer a mecha para poder ter o filho, então não vê problema algum. Ninguém merece, né, gente? Vai ficar gestante e feia. Não, peraí, tem que ficar bonita. Agora, processo de coloração, tá? Processo de coloração,
não é aconselhável, porque já vai ter um contato direto com o couro cabeludo. Entendi. Dependendo do profissional que aplica, né? A coloração, né? Se for numa cobertura de branco, se a mãe for uma gestante que tem já cabelos brancos, que necessita do pincel, trabalha ali na região do couro cabeludo, não é aconselhável, não é aconselhável. Porque, queira quer não, gente, acho que entra, né, no sangue, não sei, né? Eu não entendo muito direito, não, dessas coisas. Mas, ó, como dar a cor certa? Né? A gente fica naquela dúvida. Mas, certo, o meu cabelo é escuro, mas aí eu quero que ele seja mais louro. Como dar a cor certa? Existe uma mistura de cores para fazer uma análise cromática, né, da pessoa, para poder ver, né, porque hoje está na moda isso, né? Da pessoa saber o tom, a cor, né, que vai combinar mais. Mas o interessante é que trabalhe em conjunto com um cabeleireiro que entenda de colorimetria, né, que entenda de visagismo, para que você consiga, né, definir uma cor certa para a pessoa e definir uma tonalidade de cabelo que fique ideal para que ela consiga usar no dia a dia, né? Eu acho que a cor da pele, ela influencia, influencia de muito, né? muito, então, muito, para quando a pessoa chega, você chega a dizer, olha, eu acho que o seu cabelo não vai ficar legal com esse tipo de tonalidade, eu acho que vai ficar melhor assim, ou assado. Você já chegou para cliente, né, para dar uns conselhos assim, né, tipo, mostrar para ela a realidade, porque tem gente que quer ser loura de todo jeito, mas ela às vezes não combina com aquele louro. Não, com certeza. Isso chega sempre dentro do salão. Eu acho que você combina mais com esse tipo de tom de cabelo, assim, assado. Bom, mas quando a cliente quer, de todo jeito, você vai fazer. Quando a pessoa está naquele desejo de fazer aquilo... Se você tem como aconselhar para ela fazer uma cor melhor, que vai combinar com ela, acho que é mais importante. Geralmente, né? Quando a pessoa chega no salão, está no desejo de fazer aquilo, está no desejo de mudar e querer ser loira e tá ali numa tonalidade mais clara, que não combina com a pele, você vê que não está combinando, a gente, lógico, com jeito, com delicadeza, a gente sabe conduzir a situação, chegar no cliente e mostrar para ele que ele consegue ter um cabelo claro, ter um cabelo loiro, porém de uma forma diferente, numa tonalidade diferente, e consegue, às vezes, na maioria dos casos, pelo menos eu consigo mostrar para ela e fazer com que ela enxergue uma outra realidade, uma outra história, que vai ficar bonito para ela e que ela vai conseguir também ser loira, mas não da forma que ela queria, que não combinasse com ela. Exatamente. E tem pessoas que quando quer aquilo, né, que está acostumado com aquilo, ela quer fazer mesmo, mas a gente coloca para ela o lado certo de o que ficaria bom, mas se é o desejo dela fazer, infelizmente a gente tem que também acatar, né? Porque a autoestima é autoestima, né? A gente tem que colocar que o cabelo é uma parte da gente que está ligado direto com a autoestima. Então não adianta se ela se vê bonita, se ela se enxerga bonita, loira no extremo ou cabelo escuro, você vai colocar, mas se ela se sentir bem com aquilo, o mais interessante é ela tá bem, né? Ela colocar. Os cortes influenciam muito, assim, né, também na uma pessoa? Influencia no resultado. A gente tem que saber, né, o que também fazer para cortar, fazer um corte bonito, você ficar mais moderno, porque hoje em dia tem muitos cortes diferenciados, né? Influencia. A mudança ela é muito interessante, né? Mas você também precisa saber mudar. Exatamente. Né? Você precisa ter aquela percepção de que se eu quiser um cabelo curto, ou se eu quiser um cabelo comprido, dentro daquilo que eu queira, o que ficaria melhor. Né? Você passou por uma mudança há um tempo atrás, você mesmo viu que foi super elogiado a tonalidade, o corte, né? A mudança, mas foi uma mudança sem muito exagero. Exatamente. Né? Então, mas que a pessoa percebeu, que todo mundo percebeu que você fez uma mudança, né? Exato. Eu era loura, agora eu tô menos loura, tô mais morena, ficou com o cabelo mais iluminado. Inclusive foi ele, viu? Um pouco mais curto. Deixou assim mais bonito, diferente, essa cor maravilhosa, adorei. Eu acho que eu combino bastante também com essa cor, até porque a minha raiz é escura, então não agride muito aqui o fio do meu cabelo. Você vê que trouxe uma outra identidade, trouxe uma outra,
uma relevância na sua beleza que talvez você não tinha descoberto ainda, né? Fazer algo diferente e assim, que não tinha descoberto ainda nessa fase da sua vida, né? Lógico, a fase loira também foi uma fase bacana, mas você vê que você entra numa fase, mas você não deixa também de ter uma iluminação no cabelo, de ter uma harmonia estética que combine com você. Exatamente. Pois é, minha gente, ó, amei essa cor, é maravilhosa. Obrigado. Ele é expert aqui nas cores, viu? Pode entregar seu cabelo para ele, que ele vai deixar você ainda mais maravilhosa. Patrick, obrigada por você ter vindo participar aqui do nosso Manhã da Gente. Sempre um prazer, sempre um prazer. Viu? Tava com saudade já. Pois é, vamos mais vezes. Bom, gente, agora é o seguinte, vou falar da Morgana Pronta Entrega. Deixa eu mostrar esse look aqui.